Olá, minha gente boa. Então, resolvi falar um pouco com vocês porque ficar só aqui digitando, imaginando e escrevendo fica um pouco sem graça, cansativo, enjoativo. Na verdade, eu queria ver vocês, né? Eu queria ouvir vocês, as dúvidas, as brincadeiras, as sacações, as reflexões de vocês. Mas como vocês não estão aqui, eu vou falar imaginando vocês. Tive olhando os exercícios dos que fizeram e percebi algumas dúvidas. A maioria acertou aqueles exercícios, são exercícios simples, básicos do livro, mas teve uma questão, por exemplo, que às vezes eu percebi que tem uns vacilos, por exemplo. Aquele texto que vocês leram, está aqui no livro de vocês, ó, sobre o abraço caudaloso, né? Tem um substantivo, que é abraço, e caudaloso, que é uma característica do substantivo, caudaloso. Só que o que ele questiona, e ele brinca e ele fala sobre o uso das palavras nos textos, ele fala justamente sobre você aproximar uma característica que é um adjetivo, a um nome, que é um substantivo, sendo que aquela característica não costuma aparecer junto com aquela outra palavra. E ele diz que o comum, né, é você falar sempre aquele adjetivo manjadaço que todo mundo coloca sempre quando fala. Você fala de árvore, árvore frondosa, que é uma árvore cheia, bonita, cheia de galhos, sempre se fala isso. O rio, caudaloso, né? Aquele rio também com uma água densa, né? Aquela água mais escura, um rio forte, né? Não tem aquela água tão clarinha, tão fluida, mas é um rio mais caudaloso, quer dizer, grosso, né? Um rio difícil, você olha para ele aí, será que eu mergulho aí? Não sei, tá meio estranho esse rio, hein? Pois é, não dá para confiar. É um rio caudaloso. Então, o caudaloso aparece com o rio, frondosa aparece com a árvore, e outros adjetivos, né? Aquela palavra que sempre vem junto com a outra, abraçadinha com ela e tal. E ele faz encontros diferentes, insólitos. A palavra insólita quer dizer uma coisa extravagante, uma coisa que não costuma acontecer, tá? Que é nova. E aí ele coloca uma característica, um adjetivo que não costuma aparecer com aquele substantivo. E ele faz uma. E ele personifica. Uma das respostas era isso. Ele personifica as palavras. Ele coloca as palavras como se fossem pessoas. Por isso que ele fala o caudaloso, o grande, o não sei o quê, como se fossem pessoas. Personifica-os. E aí eles viram substantivo. É uma substantivação de uma palavra que não era um substantivo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A palavra livro velho ou carro velho. Qual que é o substantivo? Qual que é o substantivo? Um, dois, três. Livro ou velho? Isso. Livro é o substantivo. Carro é o substantivo, a coisa em si. Agora, a característica da coisa, a qualidade da coisa, o que você fala a respeito da coisa é o adjetivo. Velho. Agora, se você fala assim, e o velho passou por ali, o velho chegou, ó, o velho vai chegar. Trata-se de uma pessoa. Então, a palavra que era adjetivo, velho, passou a ser substantivo. Esse processo chama-se o processo de substantivação. Tá? E ele usou isso aí nas palavras ali, por quê? Porque ele queria tratar das palavras como se fossem seres, pessoas. Tá?
Pois é, isso era uma das coisas que a gente podia abordar e é uma das coisas que aparece nos textos às vezes. E fica até legal, né? O texto é um texto legal, daquele, daquele Gregório do Vivier, que é um cara muito crítico e faz com humor, ele faz críticas, inclusive críticas políticas. Tem sites, tem uma opção de coisa dele aí que vale a pena. E apareceu esse texto dele no livro de vocês. Bem, uma outra coisa era o seguinte: nós estávamos estudando e estamos concluindo os substantivos, o nome das coisas, dos seres, o que está por baixo de toda afirmação, etc. Sempre a gente afirma alguma coisa de alguém, esse alguém costuma ser um substantivo, né? Que na frase, às vezes, é o sujeito. Substantivos, adjetivos. Não estávamos falando de advérbios. Teve alguém que colocou advérbio. Teve alguém que colocou verbo. Verbo é o nome das ações, daquilo que se faz, daquilo que se sente. É cantar, pular, correr, falar, namorar, casar, descasar, rasgar, colar. São ações. Isso são os verbos. Tem gente que às vezes a gente pergunta assim, diz um verbo. Aí o cara fala assim, eu, nós, vós, eles. Não, isso não são os verbos. Isso são as pessoas verbais. Isso são os pronomes. Pronome, que vem no lugar de um nome. Em vez de falar Silvio, eu falo eu, tá? Eu, tu, ele não são verbos, são pronomes. Aliás, pronomes, existem vários pronomes, não só esse que eu falei, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. As pessoas do verbo são os pronomes pessoais do caso reto, tá? Porque tem também aqueles do caso oblíquo, que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Dê-me este livro, empreste-me aí uma grana. Me, tá? Ele falou isto para mim, né? Ela saiu comigo. Então, me, mim, comigo. Entrego-te de bandeja. Entrego-te. Esse ti é te. Nós falamos ti com a nossa pronúncia aqui carioca, fluminense. Fluminense não é do time, é do estado do Rio. É um adjetivo aqui toponímico, quer dizer, que fala de um lugar, tá? Toponímia é isso. Bem, então, eu estava falando isso por causa dos pronomes. Também existem os pronomes possessivos que indicam posse. Meu, mim, meu, minha, teu, tua, seu, sua. Pronomes possessivos indicam posse, que alguém possui alguma coisa. Então, são os pronomes. E também existem os pronomes demonstrativos, que situam alguma coisa em algum lugar. Este, esse, aquele, aqui. São pronomes demonstrativos. Situam determinadas coisas em determinados lugares. Não sei se vocês sabem, mas o este, o esse, hoje em dia é tudo misturado, mas existia originalmente uma distinção. Este, aqui, é o que está próximo de quem está falando, tá? Este livro, aqui, é o que está comigo, tá? Esse rapaz, essa menina, aí, é o que está na minha frente, com quem eu estou falando, é essa. Esse livro aí que está na sua mão, quem dera, hein, que você estivesse lendo um livro bacana, é aquele que está longe, aquele que está lá longe de nós, longe tanto de quem fala quanto de quem ouve, está em outro lugar. Esse, aquele, tá? Então, esses são os pronomes demonstrativos. Então, com isso eu falei do verbo, falei do substantivo, do adjetivo, do verbo, do pronome. Mas olha só,
Agora, nosso próximo assunto, nós vamos falar desses ainda, vamos voltar a falar deles, mas eu vou cobrar um pouquinho depois de vocês, se vocês estão lembrando disso que eu estou falando nesse vídeo, tá? Existem os artigos. O artigo vem antes de um nome, definindo ou indefinindo. Por isso que tem os artigos definidos, o, a, os, as, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas. O garoto, o garoto passou aí. Nós conhecemos o garoto, por isso que falamos o garoto. Agora, se você diz assim, e um garoto passou ali, ó, passou ali, um garoto. Não se sabe quem. Nem eu, nem você sabemos. Um garoto. Isso é um artigo indefinido. Então, quando você quer definir uma coisa, você usa um artigo definido. O, a garota, tá? As meninas passaram ali, os rapazes passaram ali. Nós conhecemos, sabemos quem é. Então, num texto, nós vamos usar isso. Agora, se a gente não sabe, se a gente indefine, porque você individualiza o garoto, sabe qual? Né? Agora, quando você generaliza um garoto, é geral, generalizou. Aí você usa o artigo indefinido. É assim que se usa. Outra coisa é um uso esperto. Quando você diz assim, ó, aquele cara, ele não é um jogador, ele é o jogador. Aquele escritor não é um escritor, ele é o escritor. Perceberam? Até a minha expressão facial. O que eu fiz? Eu valorizei quando eu coloquei o artigo definido. E eu generalizei quando falei um jogador, um garoto, um menino, um escritor, qualquer um. Eu usei indefinido, o artigo indefinido. Eis aí a diferença, que é para ser utilizada tanto na nossa oralidade, a nossa fala, quanto na nossa escrita esperta, inteligente, que vocês são inteligentes e vão utilizar isso, tanto na fala quanto na escrita. Então, essa é a qualidade, esse é o tesouro que nós temos para utilizar na nossa comunicação. Tá? Então, um artigo que parece uma coisa boba, a gente só decorava, uma. Não, cara, mas não é decorar, é saber usar, né? É saber trabalhar com a linguagem a nosso favor, para a gente dizer coisas mais cabeça, né? Para a gente ter uma conversa mais apurada. Isso é a língua portuguesa, tá? E agora, para encerrar esse bate-papo, alguém colocou advérbio. Não estamos estudando ainda o advérbio, mas já que vocês colocaram ali, não era advérbio, era adjetivo. Lembra do ad? Aí pronto, mandou advérbio. Pá! Se deu mal. Não é advérbio, adjetivo, característica. Advérbio, ele vai modificar um verbo ou mesmo um outro advérbio ou até um adjetivo, mas não um substantivo, tá? Se eu digo assim, e ela está passando mal. Ela, pronome, está, verbo, tá? Passando também é verbo, está passando no estado mal. O mal está em relação ao passando. Ou eu posso dizer, ela está mal, né? Ele sentiu-se mal. Agora ele está bem. Bem, mal. Eu gosto muito de vocês. O muito também é um advérbio
que está modificando o verbo gostar, né? Existem também os advérbios, isso aí, muito, é um advérbio de intensidade, tá? É igual o mais com i, que todo mundo confunde com mais sem i, tá? Eu quero mais compreensão, mais amor, mais carinho, mais grana, né? Mais solidariedade entre as pessoas, mais juízo na cabeça. Eu quero mais. Esse mais é um advérbio de intensidade, como muito também, tá? E o outro que eu falei, mal, bem, é um advérbio de modo. Então, esses são os advérbios. Eles modificam verbos, eles modificam até mesmo advérbios. Ela está passando muito mal. Então, não é só mal, não, é muito mal. Eu estou passando muito bem. Tá? Então, é um advérbio de intensidade modificando o advérbio de modo. Está muito confuso isso? Depois passa de novo, para ir devagarzinho. Uma outra coisa que eu queria pedir a vocês, agora que a gente vai encerrar esse vídeo mesmo, porque senão fica muito grande, é para que quando vocês tiverem uma dúvida, que se manifestem, mandem um recadinho aí, né? Usam esse Google Classroom e escrevam, Silvio, não estou entendendo nada que você está falando, cara. Você pirou, você está maluco? Como é que é isso? Entendeu? Ih, cara, não dá, assim não dá. Repete aquilo, explica aquilo. Eu não sei fazer esse exercício. Manda algum comunicado. Falou? Até para eu sentir que vocês estão vivos aí, né? Tem gente que de vez em quando me manda uns recadinhos, faz umas coisas engraçadas. Legal, mas muito poucos, tá? Tem gente que fala que está longe, que está acontecendo. Isso é bacana. Manifestem-se. Vamos curtir mais esse diálogo. E, por causa disso, eu vou fazer mais uma tentativa com vocês, que eu fiz uma vez e não deu certo. Só o João que apareceu. Vamos fazer uma live, né? A live agora está em moda, todo mundo fazendo live na semana que vem, tá? Não, hoje não, nem amanhã, mas na próxima semana, tá? Na próxima quarta-feira, tá? Da semana que vem. Quarta-feira, que dia que é? Bem, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje, quarta-feira, é dia 8? Então a próxima vai ser dia 15, se eu não estou enganado. Qualquer coisa depois eu corrijo aqui, que eu não estou olhando aqui o calendário, eu fico meio perdido nessa quarentena. Tá? Então fica combinado assim, uma live para outra semana. Hoje eu quero que vocês deem uma olhadinha nas correções que eu fiz, assistam esse vídeo, qualquer dúvida vocês mandem para mim, e amanhã nós vamos fazer alguma coisa talvez de exercitar esse conhecimento a partir desse vídeo, tá legal? Beijos e abraços para todos. Valeu.